Que bom que estamos começando a Semana Reacenda com você, publicitária, mais de 30 anos na área de telecomunicações e que reacendeu. Viveu a experiência com a síndrome de burnout e reacendeu. Obrigada pelo convite. Isabela, para mim é um prazer. Eu costumo dizer que na verdade, eu me reformatei, passei por momentos dificílimos. Talvez a grande vantagem que eu tive quando eu descobri, fui diagnosticada pelo burnout em 2017, foi o fato de eu ter sempre desenvolvido uma habilidade humana, um cuidado pelo ser humano, apesar de ter exercido sempre uma posição executiva, ter sido treinada para gerar resultados, né? Então, você espera que o executivo ele tenha um distanciamento maior de sua equipe e que ele sempre navegue numa camada do andar de cima, né? Eu, graças a Deus, eu sempre tive a preocupação com o ser humano, com as pessoas. E eu sempre, apesar a gente sabe que a gente veio da mesma organização, de ter um protocolo a seguir, eu sempre andei na contramão. Então, eu tinha minha cartilha e eu seguia a minha cartilha porque eu achava que aquelas pessoas eram tratadas de uma forma cruel. Não que eu seja a salvadora da pátria, não que eu seja Robin Hood, como eu já fui chamada diversas vezes, mas a minha área era uma área que exigia uma entrega muito grande, era uma área tratada como uma área vamos embora no chicote, e eu, quando assumi, o resultado ele era um resultado muito baixo. As pessoas eram entristecidas, as pessoas viviam adoecendo o tempo inteiro. E isso me chamou muita atenção, porque ao longo da minha carreira eu sempre gostei muito de me envolver com as pessoas, com a vida pessoal da minha equipe. E muitos gestores, muitos coaches, muitos psicólogos, muitos colegas meus sempre falaram já que isso não é muito bacana, porque você acaba gerando uma relação, uma expectativa com a sua equipe de aproximação e na hora de um futuro desligamento fica difícil. Falei, gente, são duas coisas completamente distintas. A gente não pode excluir e evitar o outro já pensando que um dia você vai terminar a relação. Que coisa mais sem nexo, né? Então, eu via que a empresa investia muito em avaliação de desempenho, em avaliação de clima, em dinâmicas muito ortodoxas, e aquilo não combinava comigo. Eu queria entender mais, né? O que tinha acontecido no passado para a gente viver hoje uma gestão tão dura, uma coisa tão enérgica, uma linguagem tão fria, RH passando no corredor por pessoas e não cumprimentando, não dando bom dia, não dando boa tarde. E eu ficava impactada. E aí eu não conseguia conviver nesse ambiente. Então, eu sempre buscava viver num casulo com a minha equipe. Eu dizia que eu vivia num mundo paralelo. E a gente combinava essa regra. Então, eu comecei a adotar mecanismos que a gente pudesse trazer o teatro, a música, terapias alternativas que a gente criava, que a gente inventava. Tinha muitos talentos dentro da área e eu busquei justamente isso. Cara, o que você tem dentro de você que você quer? Joga aqui. Joga tudo aqui. E a gente vai reinventar o que é gestão, mas uma gestão participativa. E eu fui tocando a vida assim. Só que eu fui inventando, eu fui reformatando junto com eles, a gente foi trazendo melhores resultados, só que eu sou uma pessoa que me dedico a tudo muito intensamente. Né? Com 9 anos eu estudava piano clássico, falava francês, queria falar inglês, queria falar espanhol,
Eu fui morar nos Estados Unidos muito cedo. Eu fiz N faculdade porque eu queria muita informação. Eu não queria o diploma. Eu não quero título. Eu quero informação. Porque eu achava o seguinte, eu vou trabalhar em algo que eu amo. E eu sempre amei o que eu faço. Em 2016, eu comecei a ficar muito acelerada. Peguei muitos projetos. E, infelizmente, não somente a empresa que a gente trabalhou, mas diversas outras, elas estão criaram esse hábito de que líderes urgentes criam profissionais urgentes e essa é a moda. Grande mentira, grande bobagem e isso está matando os profissionais. Ser urgente? Pois, fala. Não, pode terminar, por favor. Ser urgente não significa ser eficiente. E dentro das organizações, o que adoece não é você trabalhar. O que adoece é você conviver com relações interpessoais tóxicas. As pessoas são tóxicas. As pessoas, elas jogam você contra a parede para que você tenha raiva do outro e faça todos os dias numa arena, como se fosse um tatame, uma competição desnecessária. E aí, quando eu comecei a olhar isso, eu falei, gente, que ambiente é esse? Eu tinha abaixo de mim diretamente 100 pessoas que eu convivia com porta aberta, Isabela. Eu nunca tive nenhuma distinção em função de crachá, que era justamente o contrário da filosofia da empresa, né? Um diretor jamais poderia falar com o assistente. E eu sempre fiz questão de falar com todos, porque para mim não há diferença entre pessoas. Né? Um cargo não pode fazer eu ser diferente de você. Então, você, por exemplo, eu não a conhecia pessoalmente, mas nós éramos colegas de empresa. Eu era admiradora do seu trabalho. Então, quando você foi desligada, causou em mim um mal-estar, uma tristeza tão profunda, uma sensação de injustiça, e eu não suporto injustiça. Jaque, tem muita gente aqui nos acompanhando. Para quem está chegando agora, deixa eu só te apresentar mais uma vez. A gente está começando a semana Reacenda, desmistificando a síndrome de burnout com a publicitária Jaque Rocha, que quando viveu a experiência do burnout, lá em 2017, estava como executiva e liderando 100 pessoas. Uma dessas pessoas foi quem nos apresentou, que é a Yasmin. Ela já está aqui, inclusive, mandando vários coraçõezinhos e beijinhos. Obrigada, Yasmin, por ter nos conectado, porque esse nosso assunto, já que as nossas histórias são muito pequenas diante do número que nós hoje temos no Brasil, de acordo com a última pesquisa da USP, que são 20 milhões de brasileiros com diagnóstico da síndrome de burnout. Mas as nossas histórias, elas são muito parecidas com a que toda essa população está vivendo, e é importante que a gente, então, traga vários pontos de vista para falar sobre esse problema. Né? E você tocou num ponto muito interessante. Você lidava com muitas urgências, você criou a sua própria doutrina de trabalho, né, pelos seus valores, certo? Sim. Agora, vamos só dar um passinho para trás para dizer aqui para a turma que o nosso burnout aconteceu mais ou menos no mesmo período, 2017, e também tivemos um apagão. Então, antes da gente falar um pouquinho, né, mais profundo de toda a situação e de como você se remontou, como você fala, explique então para nós como foi o seu apagão. Isabela, eu vinha numa batida muito grande, né? 2016 foi um ano que eu passei muito mal. Pra você ter uma ideia, eu vivia na minha sala, milhões de vezes aconteceu isso. Eu em reunião e 2 fisioterapeutas atrás de mim fazendo massagem nas minhas costas, porque eu tinha muitas dores na cervical. Gente. E aí eu saía de lá e ia para o hospital, estresse, dor de cabeça, muito enjoo. Eu suava tanto, eu transpirava tanto que eu achava que eu ia me desmaterializar. Eu vivia em estado líquido. Eu achava que eu jamais voltaria ao estado sólido.
E eu ficava muito envergonhada, porque as pessoas começavam a olhar para mim de uma forma diferente. A minha equipe foi muito querida comigo, muito. Compreenderam de verdade a situação, viram que algo estava de verdade acontecendo e era grave. Eu não dei a devida importância. Toquei aquele ano todo mal. Viajei, eu fazia muitas viagens para o exterior. Eu toda segunda-feira embarcava para São Paulo para reuniões. Chegava no aeroporto, passava mal, às vezes não conseguia localizar o voo nos painéis. E foram situações bem difíceis. Até que numa dessas viagens internacionais, em uma reunião, eu tive um apagão muito grande. No meio de um coffee break, eu tive um apagão que eu não sabia onde eu estava. E aí, no retorno ao Brasil, minha médica disse: você está no nível de estresse, você tem que parar. E aí veio uma situação meio multidisciplinar. Você tem que ir ao teu cardiologista, você precisa ir ao seu endócrino, você precisa procurar um psiquiatra. E aí, quando veio aquela palavra psiquiatra, é muito engraçado, porque quando você tem você tem a sensação de que você pode estar entrando na lista de uma pessoa que vai para o hall daqueles pacientes com doença mental, você já entra na fase 1, que é a defesa. Defesa, eu não tenho. Então, deixa eu voltar à minha vida normal. Pode marcar. Eu falava com a minha secretária, marca a reunião, agenda normal. Agenda normal. Aquilo foi só um estressezinho, aquela dor de cabeça vai passar, o mal-estar também, tá tudo certo. Vamos embora. Foi só porque era uma defesa. Eu tinha certeza que era uma defesa, mas eu tinha a percepção que o meu sistema nervoso central não estava normal. Eu já estava impaciente, eu não tinha mais a mesma tolerância de sempre, a minha memória não funcionava mais. Eu comecei a rejeitar a empresa, eu comecei a rejeitar as pessoas. Pra você ter uma ideia, a voz de determinadas pessoas que me causavam uma ânsia de sai de perto de mim, aquilo me dava vontade de sair correndo e ir embora para casa. Então, foi a primeira fase. Depois, eu tive a resistência. Foi quando eu estive no psiquiatra e ele disse: você está com uma doença que é muito rara, é uma síndrome que se chama síndrome de burnout. Eu falei: tá, boa tarde para você. Você tem que ficar de licença, você não pode voltar. Eu falei: eu vou voltar porque eu fisicamente estou me sentindo ótima. E aí ele disse: você vai queimar o último fósforo que você tem. E aí não tem volta, porque é uma síndrome muito séria, é uma síndrome que tem muito preconceito, porque as pessoas não gostam de falar sobre o tema, que tanto para a empresa quanto para as próprias pessoas é ainda considerado algo muito, como você utiliza sempre, muito debaixo do tapete, tá? Mas para o seu conhecimento, o governo, né, a Previdência Social hoje gasta R$ 1 bilhão com doenças mentais, afastamento do trabalho. Foi uma informação que ele me deu, eu me lembro como se fosse hoje. Jaque, se afasta, por favor. Porque você vai ter taquicardia, você vai ter doença, sintomas gastrointestinais, você vai ter a sudorese, você vai ter... As suas taxas todas vão aumentar, porque o seu cortisol está lá em cima. Aí eu falei: ótimo. Voltei para o trabalho, Isa. Voltei. Passou uma semana, 2, eu cada vez pior. Eu, todos os dias, meio-dia, entre 11 e meio-dia, eu descia um andar onde ficavam os lugares mais tranquilos e eu vomitava
vomitava, vomitava e vomitava. Subia gelada, lábios roxos, e minha secretária falava, você vai embora para casa. Aí eu falava, não. Cadê a reunião das 3, das 4, das 5? Estava resistindo demais, mesmo sentindo que o seu corpo estava muito mal. Até que eu cheguei à exaustão e fiquei vulnerável a todas as doenças. E aí, passado 2 dias, eu tive um apagão, eu dirigindo. Você vê como que quando a gente não respeita os limites, a gente se coloca e se expõe a perigos, que eu poderia ter morrido num acidente, eu poderia ter matado alguém num acidente de trânsito, e a coisa poderia ter tomado uma proporção muito maior. Eu tive um apagão num posto de gasolina, indo para o trabalho, eu não sabia quem eu era e onde eu estava. Ali, para mim, foi a gota d'água. Volto para o meu psiquiatra. Depois do primeiro apagão, que você não parou, mesmo tendo diagnóstico, o segundo apagão aí no posto. Eu tive outros pequenos, assim, tipo, como você esqueceu a palavra Curitiba, né? Que foi gravíssimo, e dali você viu que a coisa realmente tinha, né? O caldo tinha entornado. Eu tive 2 como esse, e tive alguns pequenininhos, mas que também me tiraram o equilíbrio emocional total. E aí, quando o psiquiatra disse, agora chega, eu vou te internar, ele falou, mas existe um lugar em Miami que eu gostaria, se você tiver condições de ir, que você fosse para fazer um teste que existe, esqueci o nome agora, para a gente ter a certeza. E eu fui numa clínica em Miami, fui atendida por um psiquiatra, e ele, com 5 palavras, no meio da consulta, ele disse, você está com burnout no último nível. Você não pode voltar a trabalhar nem tão cedo. E aí eu lembro que eu perguntei a ele, mas burnout tem cura? E ele foi categórico, não. Alguns colegas vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Eu cuido de burnout desde a década de 80 e eu nunca vi um paciente ficar curado. Eu já vi ele ficar equilibrado, mas com tratamento psiquiátrico, com mudança de vida, com acompanhamento médico, com atividade esportiva, com tudo, e isolado daquilo que te fez mal. Porque a partir do momento que você adoece, o teu corpo tem uma chave que desliga para que você não tenha um desfecho pior daquilo que você já teve. Isso. Então, tudo vai para o teu inconsciente, né? Os nossos apagões não tiraram a nossa memória. Tudo aquilo foi para o nosso inconsciente. Mas sempre quando a gente tem contato com aquilo que nos fez mal, a gente passa mal. Porque vai alguma coisinha lá naquela casinha, lá bate, pega, a gente visualiza e aí a gente vai para a nossa crise. Por quê? É o nosso start, é o que aciona o nosso gatilho. Então, ele falou para a vida inteira já que você vai se cuidar. Então, eu estou desde 2017 em tratamento psiquiátrico, tomando remédios sim, porque eu acho que isso é forma de ser inteligente. Eu acho que quem se cuida e assume e tem coragem, como nós temos, que não há motivo de ter vergonha. Eu acho que quem tem que ter vergonha tratar os profissionais com o carinho que o ser humano merece. As empresas têm que estar envergonhadas, não somos nós. Porque ter uma doença mental não é diferente de ter uma artrite. É exatamente igual que ter uma diabetes. Então, eu tenho vergonha quando eu vejo os números no Brasil e vejo casos como na Alemanha, por exemplo, e na França, que fizeram leis novas, que são leis da desconexão, que forçam
o trabalhador, a partir das 18 horas, a não se conectarem com as empresas até as 7 horas da manhã. Por quê? Porque 12% para eles de trabalhadores doentes é calamidade pública, praticamente. Eles não querem isso para eles. E aí a gente tem 32% de trabalhadores doentes no Brasil e isso não vira um assunto, uma pauta, onde todos se reúnem e dizem o seguinte, gente, para com essa bobeira de mandar executivo para fora para fazer curso de eficiência em gestão administrativo lá em Oxford, porque o cara não fala nem inglês. O executivo não fala nem inglês. Eles vão para lá para comprar roupa no outlet. É vergonhoso. Ô, Jaque, muito bom você trazer esses números. Eu até quero perguntar sobre a experiência que você teve na Espanha recentemente, né? Você me deu um Sim. número muito lamentável, mas que serve, então, de base para a gente. Mas vamos, antes de entrar na questão dos números, né, e toda essa linha que você está puxando, quando, então, você passou pela fase da defesa, passou pela fase da resistência e começou a fase da aceitação, ou seja, você aceitou a medicação, você fez uma mudança no seu estilo de vida, foi aí que você começou a se remontar, que aí eu quero, como eu estou aquele de olho no tempo, eu preciso que você compartilhe, né, agora essa fase de quando a ficha caiu e que você, por ser uma executiva de altíssimo rendimento, por fazer tudo o que você fazia, eu entendo que a sua resistência, a sua defesa é como é que eu vou parar de fazer o que eu amo? Que é o que eu ouço de muitas pessoas, né? Como é que você vai parar, né? Algo que você ama. Então, queria entender quando foi esse ponto de virada. Essa foi a fase mais difícil, mas ao mesmo tempo mais fácil. Porque quando eu vi que eu ficaria no INSS por burnout e ligada à empresa, eu falei, não, gente, eu não posso. Então, eu conversei com o meu psiquiatra e disse, doutor Luiz, pelo amor de Deus, me dá alta. Eu preciso sair daquela empresa. E aí eu arrumei um intermediário que conversava com a empresa porque eu não conseguia ouvir a voz do RH, para você ter uma ideia. E eu queria ir embora. Então, eu desconectei. Primeiro passo. Segundo passo, eu sou uma pessoa muito desafiadora. E eu sou uma pessoa de laços e gratidão. As pessoas que eram minhas amigas continuaram. Aqueles que não eram, graças a Deus, não me procuraram e eu não precisei aturá-los depois que eu saí de lá. E aí, o que eu fiz? Eu sabia que o meu cognitivo não estava legal. E eu sou designer de muitos anos. Então, eu viajei para a Croácia e fui fazer design de canecas, Isabela. E as pessoas começaram a falar, peraí, você vai fazer canecas e tal? Você tem uma piada que virou uma piada. E pessoas muito próximas falaram, você ganhava uma fortuna. Como que você vai viver com esse dinheiro? Gente, a resposta que eu dava é a seguinte, eu não cheguei aonde eu cheguei porque eu não sou inteligente. Então, é óbvio que eu tenho um plano B, é óbvio que eu me preparei para sair a qualquer momento. Então, eu sempre tive muito tabu, eu não gostava de ter celular da empresa, carro da empresa, nada. Eu sempre fui carreira solo, ponto. E aí, quando eu saí, eu tive um alívio muito grande. E nesse alívio, eu falei, eu quero estudar, eu quero um curso que me mostre que realmente eu estou no caminho certo. Que a minha missão é cuidar de pessoas, que a minha missão é espalhar o bem. Eu sou uma pessoa do bem. Eu não sou uma pessoa que nasceu para enriquecer, massacrando cabeças, massacrando pessoas, entristecendo o ser humano. Então, foi quando eu procurei um curso de liderança de alta performance, que tinha um currículo inacreditavelmente feito para mim naquele momento. E o primeiro, que era uma loucura, era a história da sociedade contemporânea. Uau! Aí eu falei, cara, que loucura. E aí, no primeiro dia de aula, veio a palavra trabalho, o significado dela. E a palavra trabalho, não sei se você sabe, eu não sabia, ela é derivada do latim, né? Que significa tripalho.
que é 3 paus, que era um instrumento Tripé. que se usava para torturar na Idade Média as pessoas que não tinham recursos para pagar impostos. Então, os escravos e os pobres. Aquilo já foi um choque para mim. Aí eu falei, trabalho. Olha como que a gente tem que olhar A história sempre. lá atrás, a Acontece. história. E aí foi olhando aquilo, foi olhando aquilo, foi olhando aquilo. E a segunda matéria era o quê? Como que você faz as suas emoções terem significado para você. E foi a partir dali que tudo mudou. Eu falei, eu vou fazer somente coisas que tenham significado para mim. Eu vou fazer coisas que tenham significado para mim e que eu possa ajudar as outras pessoas, formando líderes que não sejam esses que estão no mercado, arrogantes, esses profissionais que trabalham em empresas que têm logomarcas fortes, que são grifes, e aí eles acham que eles podem tudo. Não podem nada, porque quando eles saem dali, eles não têm empregabilidade. Eles não têm, porque as pessoas não suportam mais isso. Aí, depois de você ver esses conceitos, o que mudou? Porque no início da nossa conversa, para quem perdeu, né, você disse que você cuidava de 100 pessoas. E mesmo você sendo uma líder, uma executiva que cuidava de 100 pessoas, tinha esse olhar acolhedor, mesmo assim você adoeceu. Ou seja, Sim. você cuidava de todos, mas não viu o burnout chegar em você. O que aí aconteceu? Cara, aí o que aconteceu? Aí eu adoeci. Aí eu fiquei doente. E, por sorte, tudo não desmoronou dentro daquele barco, aquela casinha de pau que a gente tinha construído. Porque eu tinha feito um trabalho de ter formado pessoas capazes de tocar aquele barco sozinhas. Mas eu não queria voltar. Eu não tinha apego, aí foi legal, porque foi para confirmar uma coisa, eu não tinha apego àquela cadeira, eu não tinha apego àquele cargo, eu não tinha apego àquela grife, eu não tinha apego a nada, eu só tinha apego àquelas pessoas. E aquelas pessoas eram a minha equipe. E aí eu resolvi, mudei para o mato, tive mais tempo para mim, consegui olhar tanto para mim que me casei, né? Eu fui sempre uma pessoa de relacionamentos, eu nunca tive tempo para me relacionar, porque as viagens eram mais importantes, as minhas metas, não por questões financeiras, Isabela, é porque eu sou uma pessoa que gosta de desafios, eu gosto de realizar. Então, aquilo que o outro não conseguia fazer, eu falava, vem, traz para mim, bora, vamos fazer juntos, vem cá. E aí, quando eu via, eu estava com uma sacola de coisas que não me pertenciam no meu colo e, obviamente, eu ia cair doente a qualquer momento, né? E hoje em dia, o que eu faço? Ainda em tratamento, eu faço nada. Eu faço aquilo que o meu coração manda, aquilo que a minha mente suporta, não deixo nada que seja tóxico se aproximar de mim, né? Que quando a gente viaja, aqueles números que eu te falei, quando a gente olha os números lá fora, o Japão, por exemplo, com 70% da população com burnout, você fala, gente, as pessoas não entenderam nada, né? O Brasil está em segundo lugar com 30%, a China, 24%, terceiro lugar, Estados Unidos, 20%, Alemanha, França e Espanha, com 17%. Você vive um momento de pandemia. Olha como que o ser humano é burro. Nós vivemos um momento de pandemia. Isso não é um sinal qualquer. Isso é um sinal, eu costumo dizer, está escrito em negrito, em fonte 85, para qualquer um poder ler. E as pessoas não estão conseguindo ler essa mensagem. É uma grande lavagem, é a lavagem da escadaria da Penha, do Senhor do Bonfim, de todas as escadarias. Ninguém
está conseguindo ler. Mesmo assim, insistem em ir para as ruas, porque o chopp vale mais a pena, porque ficar na rua, na baderna... Não sou puritana, não. Adoro estar com os meus amigos, adoro estar socialmente conectada, mas esse momento é momento de reflexão. Exatamente como isso aqui. Eu, há 10 anos, defendi o home office. Eu, há 10 anos, defendi que as viagens eram desnecessárias, porque o orçamento poderia ser enxuto e a gente investir mais nas pessoas. Mas ninguém ouvia. Agora estamos aí, vivendo forçadamente um cenário onde todos nós estamos em casa. O que é isso? Castigo. É castigo. Aqui, cara, não aprendeu por bem, você vai aprender por mal. Só tem uma coisa que eu aplaudo, que é a oportunidade do colaborador deixar de ser oprimido por esses líderes equivocados, mal preparados, que estão sendo demitidos em massa e estão perdidos. Sabe por quê? Porque eles não têm condições de ter BMW, nem o Audi, nem o Mercedes. Então, quando eles saem lá da grife, eles ficam apavorados, porque não conseguem nem mais tomar aquele vinho de R$ 1.000. E nunca mais vão entrar naquele restaurante da Oscar Freire. Então, talvez seja o momento deles aprenderem que o ser humano precisa, sim, receber um bom dia, receber um sorriso, ser bem tratado e que metas que não são tangíveis não devem ser repassadas a um colaborador, porque isso não é respeito. Essa é a minha posição. Sim, concordo com você. Jaque, você estava falando, né, sobre o curso que você fez e aquilo que você estava descobrindo sobre trabalho, né, a ressignificação das emoções. Partindo aqui, nós temos ainda 20 minutos. O que você trouxe daquele momento que foi um grande divisor de água na sua vida para agora e para o trabalho que você vem desenvolvendo com as pessoas que te procuram? Porque quando nós trabalhamos com muitas pessoas, né, você, eu e outros que estarão aqui todos os dias, muitas pessoas nos procuram pedindo ajuda, né? Nós estamos aqui com mais de 100 corações em sintonia, querendo desmistificar o burnout, outros que ainda vão assistir pelo YouTube. Tem muitas perguntas aqui que eu já vou abrir a caixinha. Eu tirei os comentários aqui para a gente poder te ver. E o que você aprendeu lá, que você traz hoje e que você está plantando assim dia a dia no coração das pessoas para elas se remontarem, para sair então desse ciclo vicioso que faz parte do nosso sistema, para uma vida que vale a pena ser vivida? Isabela, para mim a vida tem 3 pilares: o respeito, a generosidade e a empatia. As pessoas estão muito carentes, as pessoas estão muito individualistas. Existem 2 formas da gente oferecer ajuda. Uma é eu ligar para você e falar: Isabela, oi, é a Jaque, tudo bem? Ó, conta comigo, tá? Ó, conta comigo significa, puta, não conta comigo nunca porque eu só tô aqui fingindo que quero te ajudar. E essa é a maioria que está lá fora. É um conta comigo que não conta comigo. E tem um outro, que é o que eu faço parte, e as pessoas às vezes me criticam, que é: porra, você procura problema? Não, eu não procuro problema. Eu nasci com a missão de ajudar as pessoas. Prevenir o problema. Eu gosto, eu me sinto feliz. É isso, eu gosto. E quando eu terminei o meu curso, e agora, recentemente, eu peguei meu certificado de coach internacional, porque eu não quero rótulo. Eu não quero rótulo. Eu quero estar capaz de ajudar cada vez mais pessoas em níveis diferentes. Num desses cursos, meu par era o vice-presidente do Santander. E a gente só foi descobrir quem nós éramos no último dia. Ai, que máximo. E o cara era simplesmente fantástico. Eu me apaixonei pela simplicidade, pelo carinho. Ser humano. Ser humano.
chegou onde chegou porque é um ser humano impecável. Se você pega esse cara nessa posição no Brasil, ele é um idiota. Não todos, porque eu não gosto de generalizar, mas grande parte dos executivos que eu convivi ao longo dos últimos anos, eu tenho vergonha. Tenho vergonha. Porque não entenderam nada e não entenderam que quando eles chegassem lá no topo, eles iriam despencar e aí a vida não tem significado. Porque não tem nem quem procurar. Então, quando eu digo ofereça carinho, ofereça ajuda, ofereça cuidado, ofereça de coração. Porque Sim. palavras soltas, elas não têm a menor relevância. Bota no colo, porque a gente se botando no colo, a gente de verdade vai fazer um mundo melhor. Mas cada um cuidando do seu próprio umbigo, a gente vai destruir esse mundo e as próximas gerações virão, coitadas, despreparadas, precisando de muito mais ajuda do que a gente está precisando agora. Então, é um momento de amadurecimento. As pessoas precisam entender a relação do poder e influência. Não é hora de poder e influência. É hora de habilidade de comunicação para que as pessoas consigam se entender. Você vê que loucura essa pandemia. Bota máscara, tira a máscara. Abre loja, fecha a loja. Morre gente, não tem respirador. Gente, é uma linguagem só. A Organização Mundial de Saúde diz, bota máscara. Eu não deveria ter que obrigar você a andar com máscara para você salvar a sua vida. Você vê tamanha ignorância, né? Assim como nós não precisaríamos investir tanto tempo para convencer as resistências de que o que nós estamos fazendo aqui é uma prestação de serviço, né, para um problema de saúde pública, como você falou, não só fora do país, como aqui dentro. Sim. O último número, né, da USP são quase 20 milhões de brasileiros com esse diagnóstico. E, Jaque, tudo que você está falando, tem aqui tantas perguntas para te abrir. Eu vou abrir uma, tá? Para tentar contribuir aqui. Nós teríamos muito para falar, porque quem vive uma experiência como essa, que nós vivemos, vive uma série de constatações de um mundo novo, mas que ainda está com ideias antigas. Né? Então, a gente precisa conversar. E eu acredito, Jaque, que o mundo agora está um pouco mais preparado para a gente falar sobre o assunto, porque com a internet não tem como as vozes ficarem caladas. Então, a gente vai levar a informação certa para quem precisa ouvir, não é? Eu tenho uma pergunta aqui para você, antes da gente depois passar para as nossas considerações finais. Olha, essa pergunta eu acho que vai ser bem importante. Até que ponto, Jaque, no seu ponto de vista, é prejudicial uma pessoa ser destacada no que faz, amar o que faz, né? Até que ponto amar muito sem reconhecer os limites, os nossos próprios limites, contribui para o burnout? Então, acho que a questão não é o amar muito. A questão é a gente saber medir o momento de frear. Perfeito. Tá? O que você poderia ter freado antes? O que você sentiu, mas negligenciou, que poderia ter evitado o burnout? Não senti. Naquele tamanho de cargo, Isabela, você não consegue. Você acha que tudo é normal? Não, é porque você vem numa pegada tão grande, a velocidade do Boeing que você pilota é muito grande. Então, você não consegue detectar. Só quando cai de verdade, quando o avião cai. Então, antes disso, você só percebe uma turbulência. É curioso, porque quando eu conversei com o Ricardo Boechat, para o livro que eu lanço em breve, ele estava me contando quando ele teve o apagão. No caso, o apagão dele foi diagnosticado como uma depressão profunda.
tá? Mas as características que ele colocou para mim são características que nós vivemos, tá? Então eu também entendo que cada profissional vai dar um diagnóstico, vai interpretar um conjunto de sinais de uma maneira. Mas ali ele disse assim para mim, que quando ele estava pré-burnout, né, mas pré-diagnóstico médico disse para ele estava mais intolerante, dormindo pior, mais irritado, mais nervoso. Ele disse, nada que a gente já não lidasse todos os dias. Então, quando você está nessa pegada, eu entendo que a gente vai tratando como normal aquilo que já é normal. Mas aí você já introjeta aquilo na sua rotina como se aquilo fosse normal, né? Sim. E olhando assim pelo retrovisor, você consegue lembrar de algum dia em que você sentia, tipo, hoje eu não vou conseguir, mas eu vou. Sabe assim, quando você mesmo se desafia? Eu vivi muitos desses momentos, tá? Só queria entender se você teve algum desses. Isabela, o dia de verdade que eu descobri que para mim tinha terminado, era um dia de semana, era aniversário de uma diretora muito querida. Se ela estiver nessa live, ela vai saber que dia foi esse. Era aniversário dela, lá em Ipanema. Eu peguei o carro com um motorista amigo e fui até a festa de aniversário dela, que era uma festa, eles fecharam o restaurante. E quando eu cheguei lá, eu acho que tinha uns 20, 30 diretores da empresa. Quando eu abri a porta de vidro, o garçom abriu a porta de vidro e eu entrei, disparou, eu comecei a transpirar. 2 metros, eu transpirei mais do que um corredor, uma maratona. Olhei aquela situação ali, eu falei, eu não pertenço a esse mundo, eu não vivo com essas pessoas, eu não quero isso aqui para mim. Abracei forte e disse, eu preciso ir embora. Ela falou, por quê? Eu falei, isso aqui não me pertence, eu preciso ir embora. E entrei dentro do carro dele, do motorista, e fui chorando de Ipanema até a Barra. E disse, cara, eu quero ir embora desse lugar. Essa empresa não tem absolutamente nada a ver comigo, eu não gosto do jeito. As pessoas estavam sentadas em mesas redondas, mas não se olhavam. Sabe aquelas risadas sociais? Aquilo era tão distante. Sabe quando as pessoas estão distantes? Já que deu uma travadinha aqui na sua tela. Tá me ouvindo? Tô. Estava dizendo da distância, né, das pessoas sentadas na mesa redonda, mas distantes mesmo assim. Ali foi a certeza de que o burnout tinha trazido para mim o fim. Era o fim. Tá. Mas, então, com esse seu relato, e nos últimos 10 minutos que nós temos, você concorda quando eu digo que o burnout não é o fim, é apenas um freio? Concordo. Mas eu também tenho o seguinte pensamento. Ele não é o fim, ele é um freio, mas a sua vida profissional... Aí eu falo por mim, porque eu acho que cada paciente, cada pessoa que vive, ou viveu, ou está vivendo burnout, cada um é um indivíduo, cada um tem um sintoma, cada um vai sentir de uma forma diferente. Eu digo por mim, a minha vida nunca mais será igual. Nunca mais. Vou ser um dia 100% a Jaque que eu fui? Não. É melhor ou pior? Melhor. Por N pontos. Sinto falta de algumas coisas? Sinto, porque a saúde mental não é a mesma. Né? Porque eu ainda tenho, se eu estiver exposta a algumas situações, as mesmas coisas que eu tive no passado. Mas a vida é diferente. A vida está melhor agora? A vida está melhor. Porque a gente aprende que a gente pode escolher o nosso caminho, sim. Pronto. Entendeu? E ninguém é dono da nossa carreira.
Eu falo isso em todas as palestras, em todos os momentos que eu tenho oportunidade. Você é dona da tua vida. Você é dona da tua carreira. Você é um exemplo de como quem se reinventa pode fazer o que quiser da vida. Você continua tendo a mesma audiência, a mesma credibilidade, a mesma relevância. Você não precisa ter uma grife por trás, porque você é a grife. Entende? Jaque, É entendi. isso. Eu entendi quando você falou, né? Ali naquela situação, no Rio de Janeiro, foi o fim daquele ciclo, né? Porque muitas pessoas que ainda estão vivendo o que nós vivemos acham que elas nunca mais vão poder voltar a trabalhar ou a sentir prazer na vida, né? E aí eu friso, não é o fim da linha, é só um freio. Agora, o restante da linha é você que vai escolher, como você falou, né? Então, o burnout, ele vem, para quem está aqui já conosco desde o início, o burnout, ele é um freio que a vida vai trazer para você, para te mostrar. Você não está ouvindo os sinais que eu estou te mandando, então agora vai ser uma pausa mais violenta, você vai ter que parar. E aí pode vir com um apagão, como eu e a Jaque tivemos, uma desorientação física, motora, enfim. É um sinal que a vida está te dando para que nada pior aconteça. O que poderia ser pior? Um infarto, um AVC. Eu mesmo, né, fui ao psiquiatra no dia do meu apagão com o braço esquerdo adormecido, formigando, aliás. E alguém depois me disse assim, mas você estava infartando? Não sei, mas foi o que eu senti, né? Mas você colocou muito bem, já que cada pessoa tem um modus operandi, vai reagir de uma maneira diante de um tratamento, de uma conduta, mas uma coisa é certa, o burnout vem para transformar a nossa vida. Nesses 6 minutos, eu queria saber assim, como o burnout o que você traz de bom dessa experiência e como você então vê a vida daqui em diante. Eu vejo a vida daqui em diante tendo mais tempo para fazer tudo aquilo que eu sempre acreditei. Tendo mais tempo para fazer aquilo. Você está se cuidando mais? Você está se permitindo mais? Está se dando mais tempo? Isabela, eu faço pilates de segunda a sexta-feira. É uma boa resposta para você? Olha, eu aceito. Que mais? Que mais? Quando a gente vai falar de autocuidado, aí eu não sou mais econômica, sabe, Jaque? Eu consigo deitar na rede durante o dia. Olha. Eu consigo ouvir as maritacas. Eu consigo tirar a laranja do pé e chupar, sentada no degrau da varanda. Pronto. Então, é uma mudança radical de vida e os valores, né? As pessoas confundem muito. Não é porque você teve uma carreira de sucesso e tem uma carreira de sucesso que eu não parei. O meu sucesso está comigo. Isso. Né? Eu não deixei meu sucesso em lugar nenhum. O sucesso é meu, pertence a mim, eu carrego ele dentro de mim e dentro dessa cabecinha aqui que continua brilhante. Eu não tenho essa humildade. A minha cabeça é brilhante, eu sei disso. Né? Eu sei que ela continua tendo o mesmo valor. Recentemente, eu fui convidada para trabalhar numa grife internacional e eu não aceitei, porque não é isso que, né? Não vou trocar 6 por meia dúzia, não é essa vida que eu quero. Então, eu não cheguei aqui à toa, eu cheguei aqui com inteligência, com determinação, com foco, com honestidade. Honestidade. Não passei por cima de ninguém, cheguei aqui por respeito ao próximo, por gostar de pessoas. E tem uma questão que eu vou deixar aqui para reflexão. Ótimo. Você quer ser um gestor? Goste de gente. Goste de pessoas. É isso aí. Se você não gosta de pessoas, não tente seguir uma carreira de gestão, porque você não vai fazer ele feliz. E um colaborador infeliz, ele não traz resultados. Fato. Vai levar para a vida dele infelicidade e você vai trazer para a sua vida uma falta de sucesso. E lá na frente, quando você tiver com 10, 20 anos de carreira, você vai olhar para trás e você vai ver que você não teve, ao longo da sua carreira, nenhum significado.
na vida do outro. Que o legado que você deixou foi zero. Foi de tristeza e amargura. E eu não vim para esse mundo para fazer ninguém feliz. Eu vim para esse mundo para fazer as pessoas felizes. Então, eu sei pedir perdão, eu sei pedir desculpas, eu sei dizer eu amo. Então, eu acho que a vida para mim é isso. Saber dizer eu te amo. Você veio para ser feliz e para fazer as pessoas felizes. Talvez Exatamente. esse seja a grande sacada, né? Você cuidava, você amava e agora você se cuida e se ama, né? Em primeiro lugar. Jaque, que conversa boa. Eu sabia que passaria muito rápido. Tudo que é bom passa muito rápido, né? A gente já sabe. Foi um prazer. Você disse agora, né? O sucesso é meu. Sim, o sucesso é seu, a história é sua, a saúde é sua e os limites são seus. Isso é super importante da gente colocar aqui para todos que estão nos acompanhando ou para onde essa mensagem vai chegar. Como você disse, uma mulher inteligente, determinada, honesta e que ama o que faz. Inteligente pra caramba, né? Você trabalhou muito para hoje ter a confiança e o respeito que as pessoas têm por você. Qual seria, então, em um minuto, o seu recado para quem está vivendo isso que nós já vivemos, está se remontando como você se remontou? Por onde começa? Para encontrar agora o que você já encontrou. Acreditem em vocês e tirem força de onde vocês nem imaginem que vocês têm. Que a força está aqui dentro. Mentalizem coisas positivas e se afastem de pessoas tóxicas. O que não é bom não é para estar perto. O que não é bom não é para estar perto. Jaque, eu quero que você esteja sempre perto de mim. Sempre! E todas Sempre. as próximas conversas do Reacenda, todas as semanas, né, traremos histórias como a sua, histórias de profissionais de altíssima competência, de muito desempenho, amam o que fazem e justamente por isso estão aqui, então, compartilhando detalhes muito íntimos para que você, ou quem você conhece, né, possa se beneficiar dessas informações. Minha querida amiga, muita saúde para você. Para você também. Isabela, você é um presente na minha vida. Você só vê em mim o que tem dentro de você. Você também é. Graças a Yasmin que nos conectou, o burnout, ele nos colocou, né, realmente junto com muitas pessoas especiais e agora sabemos por que estamos juntos. Temos uma missão muito grande pela frente. Como você falou, não estamos procurando o problema. Estamos querendo prevenir o problema. Sim. Obrigada. Beijo grande para você. Tchau. Um beijo. Até breve. Até breve. Você ouviu a publicitária executiva Jaque Rocha, 30 anos de experiência em telecomunicações e compartilhou aqui informações muito importantes sobre a síndrome de burnout, como ela teve e como ela está se recuperando. Mais tarde, às 7h30, daqui uma horinha, nós vamos conversar com a doutora Thelma Trigo, pioneira dos estudos do burnout aqui no Brasil. Se você tiver alguma dúvida, envie aqui pelo direct, já chame quem você sente que vai aproveitar muito esse assunto, tá certo? Obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança e até já. Vamos reacender.